Coloquei aqui para gravar, turma, já estamos em um número muito bom, 3, 6, 7, 8 alunos, daqui a pouco chegam os outros. Ontem, por mais que vocês tenham ficado restrito na participação, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu achei a aula super, mas super interessante, principalmente para mim. Eu acabei revendo vários conceitos na área da produção em que já faziam 2 anos, né, que eu não via esses conceitos. Fazia, né? Fazia, não fazia, não tem plural no tempo. Então, já fazia 2 anos que eu não via alguns conceitos que eu vi ontem. Então, eu fiquei, assim, muito agradecido da aula, de ter conversado com vocês. Não sei se vocês perceberam, a nossa aula passou aí 1h40 com 4 ou 5 slides. 4 ou 5 slides, a gente conversou, deu N exemplos, adorei os exemplos que vocês deram, né, em termos do que é a produção em si, do que é a operação, da gente poder diferenciar uma coisa da outra, saber que em toda a produção existe operação, mas em nem toda operação existe produção. Lembrando que a produção que a gente está falando é daquele negócio, daquele serviço, né, ou daquele produto em que gera receita. Tá? Em que gera receita. Tudo aquilo que eu produzo, ou de produto, ou de serviço, e que gera receita, eu chamo de produção, chamo de transformação, né? Mas tudo aquilo que eu produzo, eu executo uma tarefa. Então, toda tarefa que é executada, a gente chama de operação. Tá? Então, para ficar bem claro, né, essa pequena diferença, não é uma grande diferença, mas para ficar claro que em toda a produção existe a operação, mas em nem toda a operação existe produção. Lembrando que o conceito, estou repetindo novamente, para o ser humano adulto, para ele internalizar, ele precisa ouvir várias vezes a mesma coisa. Então, internalizando esse conceito, fica bem mais fácil para vocês. É lógico, poxa, professor, mas tem tanto conceito que a gente tem que internalizar? Tem, né? O conceito da produtividade, sem aquele conceito, a gente não sabe se a gente evoluiu ou não. E aí, depois a gente navegou para a PO, que a gente está falando de programação de operação e programação de produção, tá? Então, vamos lá, vou dividir aqui com vocês o nosso slide, tá? Vamos ver onde é que ele está, aula 2, material, aula 2, esse aqui. Dividir aqui com vocês. Vamos lá, nosso conteúdo, onde a gente parou. Ó, a gente viu aqui, ó, o slide 10, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15. Quer dizer, em 6 slides a gente ficou conversando, né, transmitindo conhecimento, adquirindo conhecimento, adquirindo aprendizagem, porque sempre que a gente consegue pôr em prática aquilo que a gente conheceu, a gente está aprendendo, né? Então, o processo de aprendizagem ele é muito bom, porque ele é dado através do uso do conhecimento e da sua habilidade naquele conhecimento na prática, exercitando. Toda hora que vocês conseguem falar sobre o assunto, né, por mais acanhados que vocês estivessem ontem, vocês colocaram boas ou excelentes situações daquilo que a gente viu. Então, vamos lá, continuando. Então, a gente conversou bastante ontem, né? Vamos tentar conversar mais um pouco hoje para a gente fechar o nosso assunto até a TD1. Depois a gente abre para os assuntos, né, que a gente vai ver na TD1 como se fosse uma revisão, e aquele momento que eu falei para vocês que a gente vai deixar 10 minutos para que vocês tragam aí as dúvidas da análise e gestão de risco. Então, continuando o nosso conceito de ontem, né, administração da produção e operação,
tem tudo aquilo que a gente viu, né, em termos de produzir algo que a gente está vendendo, está gerando receita, e daquilo que eu produzo, eu executo tarefas, então eu opero. Então, lembrando de novo o nosso caso do pizzaiolo. O pizzaiolo produz a pizza, mas para produzir a pizza, ele executa diversas atividades, as operações para a produção da pizza. Então, ele está diretamente no processo, certo? Ele está diretamente no processo que gera a receita. Então, ele está executando operações na produção. E tem outras pessoas que estão executando operações que não é diretamente ligado na operação. Foram exercícios que a gente fez, né, ontem com vocês. Então, o que é? O que é administração da produção e operação? É o termo usado para as atividades, decisões, responsabilidades dos gerentes de produção. E ontem até conversei com vocês, né, que é engraçado usar o termo administração da produção, só que quando eles querem alguém para fazer isso, eles vão atrás de um engenheiro de produção. É muito engraçado isso, né? Até para exemplificar o que é essa produção, começou, por exemplo, na refinaria, né? Na refinaria, ela tem toda uma área de processo em que pega o petróleo bruto, o petróleo cru, e passa por uma torre de destilação, que eles chamam, e que tem um processo de destilar, que é aquecer o produto, né? E nas bandejas você recolher esse produto, mas é um processo em que tem N atividades relacionadas a processos químicos. Então, quando fala em produção, a pessoa se relaciona a processo químico. E aí, realmente, para esses processos químicos, onde tem temperatura, pressão, normalmente é um engenheiro de processo que faz isso. É aquele engenheiro que conhece os materiais, que conhece as operações. Mas se a gente for falar numa pizzaria, não necessariamente eu preciso ter um engenheiro de produção para administrar uma pizzaria, e administrar um restaurante, administrar um supermercado, administrar uma loja, administrar um posto de gasolina, né? Então, a gente precisa daquele engenheiro de produção onde é especificamente uma área produtiva com mais equipamentos, com equipamentos sofisticados, com equipamentos que geram pressão e temperatura diferenciais, tá? Então, a atividade da administração da produção e operação está lá na mão de um gerente, na mão de um supervisor, na mão de uma pessoa que conheça o processo produtivo, né? De exemplificando um processo produtivo de fazer pão a fazer naves, né, espaciais. Então, são processos produtivos diferentes, mas que, no intuito, tem lá a sua administração de produção e de operação. Vamos lá, continuando. E aqui, né, pessoal, olha só, eu adoro esses fluxos de processo, que eles são muito legais. E tem mais um outro fluxo que lida com a administração da produção, que é esse aqui. Então, olha só, no meio, eu tenho transformação ou processamento ou produção. A cada momento, cada um autor vem com uma palavra diferente, mas transformar, processar, produzir, manufaturar, olha só, só aí já são 4 palavras. Eu pego matéria-prima e insumos, misturo essas coisas todas e transformo num produto final, ou transformo num serviço final. Essa transformação e esse processamento está ligado diretamente com aquilo que a gente chamou de entradas, de inputs, que são informações, energia, recursos e materiais. Cada um complementa o outro, né? Cada sistema que aparece aqui para vocês complementa o outro. E o engraçado é que, se a gente perceber mesmo com detalhes, todas as entradas vêm de um ambiente, de um meio ambiente, né? Vamos falar assim, de um ambiente onde a gente está inserido, a gente chama de meio ambiente. E tudo aquilo que eu transformo, processo, manufaturo, produzo, ele sai através das saídas, dos outputs, que também são informações, né, o meu serviço, energia, que também é uma espécie de serviço, recursos e materiais. E tudo isso que eu transformo vai para o
ambiente. Então, olha só, ambiente, entradas, transformação, processamento, saídas, ambiente. É isso que acontece. Tudo que a gente faz, né? Desde uma pizza, que eu pego todas essas informações, energia, recursos e materiais do ambiente, vai para o ambiente através, né, de um processo chamado pizza. Chega lá, a pessoa come, mas ela transforma tudo aquilo, né? Tudo aquilo que ela ingeriu, comeu, volta para o ambiente através, né, das nossas necessidades fisiológicas, inclusive a embalagem. A embalagem também volta para o ambiente. Olha só que legal. Então, todo o processo produtivo, de uma forma ou de outra, vem do ambiente e vai para o ambiente. E a palavra retroação, retroalimentação, feedback, ela serve, tá, tanto para vir da saída para a entrada, quanto da entrada para a saída. Então, as setinhas vêm e voltam, ficam retroalimentando, ou seja, essas informações necessárias que o cliente fornece para o meu processo, eu pego essa informação, retroalimento para a minha entrada, que retroalimenta para todo o ambiente. Olha só que legal. Acho muito legal essa fotografia, né, desse sistema também. Turma, alguma pergunta? Por favor. Eu estou vendo aqui o Giovanni, o Luiz, o Vitor e a Débora. Se vocês levantarem a mãozinha aqui para pergunta, ok. Se não, quem não está aqui no meu visual tem que me chamar, tá? E eu vou continuando aqui no nosso processo. Os objetivos, então, objetivos sempre da APO. Nós estamos falando de APO, tá? Que é a Administração da Produção e Operação. Está dentro da gestão da produção e abastecimento. Então, esse aqui é como se fosse um item da nossa disciplina, um conteúdo da nossa disciplina, ok? Então, vamos lá, quais são os objetivos? Então, conceituar e identificar os principais aspectos de APO. Então, a gente já viu alguns aspectos. O que é a administração da produção? Então, eu só produzo, certo? Aquilo que, na teoria, eu vou vender. Eu não vou produzir mais do que eu vou vender. E, para produzir, eu preciso operar. Então, administração da produção e operação. Então, no sistema de produção, eu tenho aquele conceito de puxado, que é o conceito da pizza, quando o cliente faz o pedido e eu produzo a pizza e mando, ou o sistema empurrado, que é aquele mais voltado para as commodities, que a gente sabe efetivamente que vai ter algum comprador. E quando não tem o comprador, né, quando está próximo da validade, os supermercados normalmente fazem, né, a gente está falando de supermercado, eles fazem uma espécie de cesta, né, de promoção, né, de gôndola de promoção para aqueles produtos que estão próximo da validade. No caso dos eletroeletrônicos, normalmente isso não tem validade, né? Também não dá para comprar em grande quantidade esperando que vai vender e depois você não vende, que aí você acaba com o dinheiro empatado em mercadoria. Achando que você vai comprar um monte de celular porque tem consumo de celular, né? Mas, de repente, entra um outro mais novo que passa o teu e o teu fica obsoleto. Então, alguns cuidados mesmo no processo empurrado tem que ser tomado. Ainda dentro dos objetivos, comparar os diferentes sistemas de produção e os processos envolvidos. Então, quais são os sistemas de produção? A gente viu na aula passada, mas isso aqui a gente não vai puxar tanto, tá? Em termos de pergunta para TD1, ok? Aplicar as técnicas contemporâneas de APO. A gente vai ver algumas técnicas aqui na frente, tá? Sistemas de produção versus contextualização global. Então, como é que a gente produz? Em grande escala, em pequena escala? O que chama-se globalização? Aberturas de mercado. Então, você pode produzir, você é dono de uma marca, por exemplo, a Adidas, né? A Nike, e você não tem fábrica, você terceiriza tudo. Então, o teu sistema produtivo, desde que você tenha um processo muito bem definido, você pode contratar qualquer empresa do mundo para fazer a Nike, o tênis Nike, a roupa da Nike, você pode contratar qualquer empresa do mundo, o teu sistema de produção é contextualizado globalmente
mas o teu processo é que vale. É o teu processo. Eu tenho a marca, mas não tenho empresa nenhuma. Deu para entender, turma? Eu tenho a marca, né? Grandes empresas hoje só têm a marca. Lógico, tem toda a administração, tem todo o processo, mas o sistema de produção ela terceiriza. Comando do processo produtivo. Então, como é que eu faço? Eu planejo, eu programo e eu controlo. Eu planejo o quê? Então, eu tenho uma ideia, uma estimativa daquilo que eu vou vender. Então, eu tenho que me planejar para aquilo ali. Tenho que ter dinheiro para comprar matéria-prima, eu tenho que ter dinheiro para fazer o primeiro pagamento que eu falei para vocês antes da venda, né? Eu me programo para executar. De repente, se eu contratei um sistema terceirizado, eu também estou programado. E depois eu tenho o controle. Efetivamente, eu fiz aquilo, está dentro da qualidade, está dentro, né, da minha perspectiva de produtividade, então eu faço o controle. E, por último, é a gestão da produção em si, a parte maior, né, a gestão daquilo que eu estou produzindo. Tem tudo a ver na gestão com planejamento, programação e controle da produção. Esses são os objetivos do APO. Eu estou vendo o pessoal cair muito e voltar. Vocês estão com algum problema de internet aí, turma? Hein, galera? Estão com problema de internet aí? Tem muita gente caindo, voltando, pedindo para entrar muito rapidamente. 3, 6, 7, 8. Navega aí bastante. Tá tudo em ordem Foi o aí? meu, professor. Foi o teu? Já voltou ao normal aqui. Isso. Beleza, beleza. Sem problema, tá? Só estou perguntando aí para ver se está tendo muita intermitência. Então, vamos lá. Dentro dessa ideia de APO, né, vamos fazer um quadro comparativo bem rápido, tá? Bem rapidinho. Qual é o período? Então, a gente tem uma ideia do que aconteceu. Período agrário, que é aquela coisa antes do industrial, o industrial, pós-industrial, e uma ideia de alguns futuristas, tá, turma? Isso pode mudar de uma hora para outra. Em função da tecnologia, né, da globalização, isso pode mudar. Mas o futuro próximo, eles imaginam assim. Então, a propriedade, como é que é a propriedade no sistema, como é que foi, né, no sistema agrário? Era uma propriedade familiar. A produção era artesanal. O ambiente é empírico. O que é empírico? Ambiente empírico é aquele que você produz para ver se dá certo. Lembra da lâmpada de Thomas Alva Edison? Ele fez 10.000 formas de como não fazer a lâmpada, até que na próxima ele descobriu a forma de fazer a lâmpada. Essa descoberta chama-se empírico, sistema ambiente empírico, ok? Eu só sei que vai dar certo fazendo. Por quê? Porque ninguém fez antes e eu estou fazendo até dar certo. Então, sistema empírico é quando você que faz para ver se dá certo. Artesanalmente, turma, olha só. Então, por exemplo, aqueles produtores de copo, né, caneca, prato, panela de barro, eles faziam artesanalmente. Deu certo ou não? Normalmente, uma sai diferente da outra, porque o artesão são peças diferentes, não são manufaturadas. Então, é empírico. O que a gente faz é empírico. Faz para ver se dá certo. E escambo, turma, olha só, o consumidor fazia troca. Escambo era troca. Então, ele tinha algo que interessava para o outro e o outro tinha algo que interessava para ele. Era troca. Então, chamado escambo é troca. Se vocês já ouviram falar nessa palavra feia, escambo, é troca, simplesmente troca. Eu tenho interesse em algo e alguém tem interesse naquilo que eu tenho e eu vou ver se eu tenho interesse naquilo, né? Aí depois o período industrial, a propriedade era capital, era dinheiro, né? Dinheiro. A produção era taylorista, então essa era uma produção que já tinha um sistema, já tinha um processo, já tinha medição da produção, já analisava a produtividade de cada um. O ambiente era estável, não era empírico, então vocês, olha só, nós éramos contratados e trabalhávamos na fábrica, no chão de fábrica, como a gente falou na aula passada, tinha uma certa estabilidade desde que você produzisse aquilo que era esperado. Já para o lado do consumidor, ele era submisso, por quê? Ele tinha que comprar o que tinha, né? Esse cara aqui
do período industrial produzia e mandava. Não estava interessado se o consumidor queria ou não, ele vendia. E o consumidor, do outro lado, não tinha jeito, ou eu compro isso ou não compro nada. Então, era o processo produtivo daquela época, comprava aquilo que tinha. Depois veio para o pós-industrial, as empresas começaram a fazer as corporações, né? As empresas começaram a se ligar uma com a outra, a utilizar componentes de um, de outro. A produção passou, né, do ser humano para uma coisa mais robotizada, né? Tudo aquilo que podia ser feito, lógico, aquilo que tinha que ser feito com o ser humano continuava sendo feito. O ambiente já não era mais estável, é um ambiente de mudança. Tudo que hoje a gente sabe que é certo é que vai ter mudança. Então, há um ambiente de mudança, mudança de adaptação, né? Tudo se adapta. E o consumidor? O consumidor passou a ser segmentado. Segmentado por quê? Por mais que seja um carro, não é só um tipo de carro. São N fábricas de carro, N modelos de carro, N cores de carro. Então, o ambiente passou a segmentado por causa disso. Eu conquisto os nichos em função, eu quero um carro popular, eu quero um carro popular de 2 portas, o mais barato possível, eu quero um carro popular de 4 portas, eu quero 1.3 de 2 portas, 4 portas, sedã, hatch, SUV. Então, eu começo a segmentar o mercado. E o período futuro? Na ideia dos futuristas, a propriedade vai ser rede de negócios. Então, é o que está acontecendo mais ou menos hoje com a virtualização dos processos, né? Então, você fica em casa, trabalha de casa, você cria suas redes e começa a negociar. A produção é flexível, né? O grande problema da produção flexível é que as máquinas, elas, para serem produtivas, elas têm que estar operando, né? Mas o que você pode fazer nesse flexível é, ora, opera uma máquina de um lado, ora, opera a máquina de outro lado. O que é esse ambiente, né, que era empírico, estável, mudança, passou a ser totalmente desconhecido. Eu sei lá o que vai acontecer, né? Que ambiente vai ser. A gente já está até tendo uma ideia do que vai acontecer. Mesmo com a pandemia, as coisas continuam sendo executadas, né? Ninguém falou que o pão vai deixar de existir, a não ser que você comece a produzir o pão na sua casa. Aí a padaria começa a deixar de existir. Que você começa a produzir o leite na sua casa. Então, muita coisa pode ser que mude a partir do momento que você tem condições de produzir dentro da sua casa. E, para isso, você precisa de uma máquina que produza, né? E o consumidor? O consumidor é o mais virtual possível, que é o que a gente está vivendo. A pandemia transformou a gente num consumidor virtual, né? E agora a gente está voltando um pouco para a rua, está vendo que as coisas estão ocorrendo, que algumas coisas estão voltando ao normal, mas outras provavelmente não voltam, né? Muitas coisas que a gente fazia antigamente vendo, pegando fisicamente, hoje a gente tem mais confiança de fazer compras virtuais. É lógico que a gente tem que ter alguns cuidados, né? Processo de pagamento, processo de boleto, a gente continua tendo que ter cuidados para não ser levado, né, por uma onda aí de falcatruas que sempre ocorre. Mas esse é um quadro comparativo da evolução histórica, tá? Vamos lá, continuando. O que aconteceu nessa evolução da APO? Olha só, a Revolução Industrial veio lá atrás, começou, né, as máquinas, e aí ela foi evoluindo ao longo do tempo e do desempenho. Aí veio Taylor, veio Ford, que são pessoas que começaram a medir o sistema produtivo. Veio Fayol, veio Weber, que começaram a introduzir o ser humano no processo, não só se preocupava com o processo, mas se preocupava com a pessoa que estava dentro do processo. E veio o pós-guerra, que veio o humanismo, que teve uma visão do ser humano de tirar ele do chão da fábrica, e veio Deming com a gestão da qualidade. Isso só foi possível porque em cada momento da evolução da história da administração, da produção e operação, a gente rodou o PDCA. Então, a gente planeja, executa, checa e age. E a cada momento você só consegue melhorar se a gente fizer efetivamente isso. Aonde a gente vai parar se a gente continuar fazendo, rodando o ciclo PDCA
em cada momento da evolução? Tá? É a ideia do futurista aqui, ó. É um ambiente desconhecido. Não sei aonde a gente vai parar, talvez na Lua, em Marte, em outro país, não sei. Tudo vai depender das coisas que acontecerem. A gente sabe que certas coisas não vão parar de acontecer. Então, né, você, para viver, nós precisamos de ar, né? Ou seja, eu preciso respirar, eu preciso beber líquidos e eu preciso comer. É o fundamental. A partir daí, eu preciso o quê? Morar, ter segurança, trabalhar. E a partir daí, eu preciso de um outro monte de situações que ainda não resolveram, né? Então, nós não vamos deixar de evoluir. De forma alguma, nós vamos deixar de evoluir. Vamos continuar evoluindo. Agora, onde a gente vai parar? Tudo vai depender do que a gente vai fazer. E a outra coisa, né? A gente nunca pode esquecer, turma, da sustentabilidade, certo? O que é a sustentabilidade? É a nossa geração consumir os recursos necessários para a gente viver e sobreviver sem prejudicar as gerações futuras. Porque se eu for consumir hoje para prejudicar a geração futura, isso não é sustentável. Continuando, estado atual, a comparação das atividades em baixa. Olha só, turma, em baixa, emprego, em alta, empreendedorismo, em baixo, carga, em alta, função, em baixa, mão de obra, em alta, espírito de obra, em baixa, corporação, em alta, cooperação, em baixa, patrimônio, em alta, recursos humanos, em baixa, gerente, em alta, líderes, em baixa, linha de produção, em alta, equipe de trabalho, em baixa, produtores, em alta, pensadores. Olha só que legal isso aqui. Eu achei isso muito legal, essa comparação do estado atual das atividades, qualquer atividade de qualquer empresa, tudo isso aqui está em baixa e tudo isso aqui está em alta. Novos produtos nas últimas décadas. Então, o que tem crescido, né? O que tem aparecido muito. Olha só, a gente viu satélites, a gente viu videocassete e DVD, turma, 2 décadas atrás. Hoje a gente não enxerga mais isso. MP, é o Drive, eu não sei o que, não tem mais, né? Câmera de vídeo. A gente tinha câmera, lógico que hoje tem ainda câmera, mas é para o profissional, para o amador é o celular. O celular serve para tudo. Copiadoras, né? Aparelho de fax, não existe mais. Secretárias eletrônicas, relógio digital até ainda tem, né? E-mail, telefones celulares, microcomputador, telefone celular virou smartphone, laptops, internet, impressão 3D, turma, isso que pode revolucionar a logística. Eu ainda acho que é impressão 3D. Robôs, né? Inteligência artificial, engenharia genética, o que a gente está vivendo na pandemia. Olha só como desenvolveu rapidamente em 2, 3 décadas. Esse aqui foi o exercício que a gente fez, vamos passar direto. Perspectiva para o terceiro milênio, revolução da produtividade, turma. Tudo aquilo que é output sobre input, a informática, a mecânica fina, a química fina, a biotecnologia, os novos materiais vão revolucionar essa forma de ver a produtividade. Formas temporárias de trabalho, então a gente já está vivendo isso. Hoje a gente é contratado, hoje eu sou um empreendedor individual e sou contratado para fazer uma tarefa. Ontem eu tive conversando com uma empresa de marketing, o cara hoje não tem, ontem, né, ele falando, ele não tem empregado mais, empregado da empresa, ele contrata tudo. É forma temporária de trabalho. E assim cada um, né? Se a pessoa é um especialista dentro daquela ideia, né, das 2.000, 3.000, 4.000 horas que a pessoa tem de estudo, ele consegue fazer isso, ele faz o ritmo de trabalho dele. Lógico que ele nunca pode se esquecer de pagar, né, a previdência privada dele, né? Porque senão ele vai trabalhar até morrer, ok? Descentralização das decisões através das redes de informação, muito bom. Avaliação por resultado. Então, é uma forma muito prática hoje de medir quem está trabalhando em casa. Então, você tem a tarefa para que aquela pessoa tem que fazer, você já tem uma ideia de quanto tempo ela leva, e você avalia ela pelo resultado, né? Se for empregado, é um pouco mais difícil, mas se for uma forma temporária de trabalho, que é o que está acontecendo hoje, né? Essa coisa se ajusta mais, né? Aí tem um ajustamento rápido às mudanças, ou seja, eu me adapto, tem uma mudança, eu me adapto. Hoje, né, a gente sabe que é possível. E através da flexibilidade e da inovação. Flexível, você tem que estar
flexível, não pode ser extremo, né? Que é o que a gente está vendo na maldita política brasileira hoje, extremista. Você tem que ser flexível, cara. Olha, eu não posso ser contra todo mundo todo momento. Em algum momento eu tenho que ser a favor de alguma coisa, né? Então, o que é que está acontecendo? Por que eu tenho que ser de esquerda ou por que eu tenho que ser de direita? Por que eu não sou flexível? Me adapto ao melhor. O que é melhor hoje? A esquerda? O que é melhor hoje? A direita? Então, vou me adaptar ao melhor. Tem que ter flexibilidade para entender o que é melhor. O que é melhor para quem? É para o todo, nunca é para mim. Se for melhor para mim, eu vou ser um ditador. De novo, né? Não pode ser assim, o que é melhor para mim. Olha, o cara vai lá no mundo, diz que 20% da população nunca é maior do que 80% da população. Juntando 20 com 80 dá 100. 20% da população é 20% da população. 20% da população não pode sobrepor sobre 80, cara. Não existe isso. Então, eu tenho que ser flexível para entender o que é melhor hoje. O que é melhor hoje? Amanhã é outro melhor, e depois de amanhã é outro melhor. E estar sempre atento à inovação. A inovação, de novo, é a melhor forma de fazer algo que já é feito hoje. Dificilmente eu vou fazer algo totalmente novo, né? Aquela coisa que a gente falou aqui, né, de você fazer empiricamente, para até descobrir o que é feito. Hoje ninguém mais faz empiricamente. Hoje você vai procurar fazer algo melhor. E fazer algo melhor é sempre procurar fazer algo mais barato, algo sustentável, certo? Algo mais barato e sustentável e que dê mais solução para aquele problema do cliente. É assim que a gente tem que pensar. E é isso que a gente vai evoluir no nosso trabalho, tá? Se a gente não conseguir conversar sobre o trabalho hoje, provavelmente não vamos conseguir. A gente vai falar sobre o trabalho depois da TD1, tá? E depois eu tenho a produção ajustada ao mercado, ou seja, sustentável quando você se ajusta ao mercado, diminuindo o tamanho dos produtos, diferenciando, diminuição da margem de lucro, impostos e juros, e ter uma qualidade maior, o próprio produto ter uma validade maior, não pode ser restrito, porque se você restringe a validade do produto, quebrou, joga fora, é mais lixo. Você tem que aumentar a vida útil do produto para ter menos lixo, né? Ser mais sustentável. Uma sociedade da informação, que a gente já está vivendo bastante isso, né? Hoje a gente fazer consulta online, há 2 anos atrás, nenhum médico imaginava fazer isso. Intuição e cultura acima da burocracia, ou seja, todo aquele processo que é burocrático, tem que existir uma burocracia, senão você não segue um padrão, mas em que essa burocracia seja a mínima possível. A globalização da economia, que é o que a gente já está vivendo, né? E as empresas virtuais também, que é o que a gente está vivendo. Muitas empresas saíram, né, daquele comodismo, né, de ter os seus empregados batendo ponto dentro da empresa para processo virtual, desde que você tenha condições de fazer avaliação por resultado, tá, turma? Se não, é difícil, você não consegue fazer isso. Continuando, revolução do processo produtivo. Fazer... deixa eu ver se está acabando aqui, turma. Está acabando. Esses 3 aqui, rapidinho, vamos lá. Revolução para o processo produtivo. Fazer tudo dentro da empresa, fazer as coisas fora da empresa, né? Que é o que a gente está vendo. Melhorar por si só, melhorar fazendo por benchmark, comparando, né? Departamentos funcionais para multidisciplinares, foco doméstico para foco globalizado. Centrar-se no produto para centrar-se no mercado. Fazer um produto padrão para fazer um produto personalizado. Olha só a grande diferença. Também, alicerçar-se uma vantagem competitiva versus reinventar-se constantemente em novas vantagens. Usar muitos fornecedores e usar poucos fornecedores. Estrutura hierarquizada, aquela pirâmide, né, desde o dono até o chão de fábrica, para uma estrutura integrada. Empresas localizadas versus empresas virtuais. Muito legal isso aqui. E os tipos de manufatura, que a gente vai fechar aqui, tá? Projeto, jobbing, lotes ou bateladas, massa ou contínuo. Tem tudo a ver com aquilo que é puxado e empurrado. E os tipos de serviço? Serviço profissional, loja de serviço e serviço de massa. Ou seja, aquilo que você produz, que é o streaming hoje de vídeo, né? Vocês estão vendo que está aparecendo um monte de canais hoje quebrados. Provavelmente a TV a cabo vai morrer, tá? Olha só o que eu estou falando.
TV a cabo vai morrer porque está cheio hoje de streaming. Cada um produzindo o seu, você contrata, não precisa ter uma TV a cabo pagando uma fortuna. Turma, vou dar uma respirada, vou dar 10 minutos para vocês. Vou voltar em 10 minutos trazendo a revisão para a TD1. Eu gostaria que nesses 10 minutos vocês colocassem as dúvidas que vocês têm com relação à gestão da produção e análise de risco, tá? 10 minutinhos a gente volta, ok? Vamos falar sobre a revisão para a TD1 de gestão da produção e dar um tempinho para análise de risco, beleza? Até já. Já mando o novo link.